Pessoal, tudo bem? Vamos então dar continuidade, à aula 2 no modelo de ensino à distância da disciplina Embalagens e Transportes, ok? Vamos lá. Então, hoje a gente dá continuidade ao curso na disciplina Embalagens e Transportes e para conferência de vocês, para controle de vocês, caso vocês tenham aí a apostila em mãos, vocês vão acompanhar pelos capítulos 3 e 4, ok? Gente, na aula de hoje nós vamos falar sobre esses tópicos aqui, ó. Preocupação principal ao desenvolver uma embalagem. A gente ainda está na temática embalagem, mas ainda hoje a gente entra na questão da logística para falar de transporte propriamente dito, tá? Mas você vai perceber isso lá no finalzinho do encontro de hoje. Segundo tópico, identificações na embalagem, materiais utilizados na embalagem, resistência dos materiais utilizados, unificação de cargas é o tópico que vai encerrar a questão das embalagens no nosso conteúdo desta disciplina, tá? Porque a partir do tópico seguinte, que é a introdução à logística, nós vamos iniciar os estudos sobre transportes, ok? Bom, e aí já falei, introdução à logística é o penúltimo tópico e o tópico final da aula de hoje é a logística empresarial, ok? Então nós temos aí esses poucos tópicos para estudar hoje. Nós teremos uma aula, uma videoaula curta, mas espero que seja o suficiente para que vocês, caso necessitem, voltem a assistir mais para o finalzinho da semana, enfim, uma segunda vez, para que você realmente tenha aí a consciência, tenha a certeza de que os estudos nesta modalidade têm sido satisfatórios para você, ok? Vamos lá. Bom, primeiro tópico diz o seguinte, preocupação principal ao desenvolver uma embalagem. O que passa na cabeça das pessoas que são responsáveis por desenvolver embalagens? A gente já tocou neste assunto aqui, mas esse é o tópico específico. A gente deve falar sobre como é que os desenvolvedores, o que deve passar pela cabeça deles quando eles pensam aí em desenvolver uma embalagem. Então, olha a resposta. A principal preocupação, claro que existem outras, é a questão da eficiência. Gente, a embalagem pode ser bonita, a embalagem pode ter o tamanho necessário e adequado para receber o produto que ela vai transportar, Mas nada disso importaria se essa embalagem não tivesse efetivamente a eficiência. O que isso quer dizer? Eu posso pensar num modelo de embalagem super interessante, super para frente, super atual, mas se ela não tiver a eficiência de conter o produto que ela se propõe a carregar, a transportar, não vai ter valido de nada. Porque vamos imaginar, a gente já até deu esse exemplo, vamos imaginar que a gente esteja transportando um suco, um lançamento de um suco maravilhoso aí de uma empresa super gigante, com uma embalagem super transada, super interessante, mas de papelão, O que vocês acham que vai acontecer com essa embalagem, Ela vai começar a umedecer de dentro para fora, E daqui a pouco o produto estará no chão, Ou pior, se tiver empilhado, vai acabar caindo sobre os outros e não só a umidade será de dentro para fora, mas como de fora para dentro também. Então o processo de desgaste daquela embalagem, de inutilização daquela embalagem, vai ser muito mais breve do que se tivesse feito uma embalagem apropriada. Nós acabamos de falar, inclusive, também como é que a gente percebe que a embalagem é ineficiente. Por exemplo, quando uma embalagem não permite o empilhamento ou empilhamentos de números razoáveis, interessantes. Imagina se a embalagem for tão insegura, tão ineficiente que você não possa empilhar uma caixa na outra, porque se empilhar, a embalagem de baixo quebra, se deteriora ali de tal maneira que vá impedir a continuidade do seu papel principal, de conter os seus produtos. Se eu não posso embalar, qual é o problema nisso? Num primeiro momento a gente pode pensar assim, é só não colocar uma embalagem em cima da outra, A gente pode parar para pensar nisso. Imagina se você é numa indústria
e você estiver produzindo milhares e milhares daquele magnífico produto que está sendo super procurado e você não pode empilhar uma caixa na outra porque a embalagem não é boa, não é eficiente, né? O material utilizado nela não é adequado, por exemplo. O que vocês acham que vai acontecer? Bom, se eu respeitar a hipótese de não poder empilhar uma na outra, você vai ter um custo de deslocamento, um custo logístico muito grande. Imagina você pegar um caminhão e só poder colocar uma pilha, né? Uma pilha não, uma linha, né? Sem empilhar, na verdade, ao longo do caminhão inteiro. Quando na verdade, se o produto, se a embalagem do produto tivesse sido pensado de maneira adequada, você poderia empilhar ali de repente até 10 volumes, um em cima do outro, né? E aí imagina quantos que o caminhão não poderia transportar de uma só vez. O custo seria reduzido em pelo menos 10 partes, né? Se você coloca 10 toneladas num caminhão que comporta 10 toneladas e não uma tonelada porque você só vai colocar uma linha do produto, você vai ter um custo 10 vezes maior para transportar as 10 toneladas porque você não produziu uma embalagem de maneira adequada. Compreenderam, gente? Então, assim, quando a gente pensa na eficiência da embalagem, a gente tem que pensar que não tem uma segunda alternativa simples de se pensar. A gente deve pensar, inclusive, na questão do custo logístico, como acabamos de falar. Se eu tiver um produto que eu não possa empilhar uma embalagem na outra, gente, o custo vai ficar muito alto e não adianta tentar tirar isso na venda do produto, porque aí o seu produto vai ser caro demais para o que ele entrega, muito provavelmente, tá bom? Bom, e aí, né, aqui para responder a eficiência, que é o que nós acabamos de falar, em especial durante as atividades logísticas, também acabamos de comentar, ou seja, na hora do transporte. Vamos supor, não possa empilhar, custo aumenta. Possa empilhar, mas se ele cair, né, naquele movimento logístico, pode causar um dano à embalagem e acaba se rompendo. Também não foi feita uma embalagem de maneira adequada. O produto ele tem que ser embalado através de uma embalagem com material que pense em todas essas hipóteses, né? Que possa ser transportado, que vá aturar determinada temperatura, determinada pressão, tem que se pensar em tudo isso. Quem produz a embalagem vai parar e ter que pensar sobre isso sim, ok? Bom, vamos lá. Segunda parte, identificações na embalagem. Gente, alguém já viu uma embalagem desse jeito aqui, ó? Dessa imagem que está aparecendo aí na tela? Uma embalagem que a gente até reconhece, né? Como uma embalagem de provavelmente leite, né? Pode ser de repente um leite de soja ou leite, sei lá de quê, de cabra, enfim. Mas é de uma embalagem de leite. Mas cadê? Se eu colocar, imagina um supermercado todo cheio de embalagens sem a identificação do produto, né? Da quantidade, das informações nutricionais, das informações sobre alergias, das informações sobre o serviço de atendimento ao cliente, das informações sobre o peso, a quantidade, né? Enfim, já toquei nesse assunto, sobre as particularidades de cada produto, né? Você pode ter um leite desnatado, um integral, um semidesnatado, não é isso? Então você tem que carregar as informações. Vamos ver o que diz aqui, ó. A embalagem, deixa eu me arrastar um pouquinho aqui. A embalagem deve comunicar o seu conteúdo, em especial quando não for, gente, deixa eu ajustar aqui, ó. Quando não for possível visualizar o seu interior por meio de uma parcela transparente da embalagem ou quando o produto estiver desmontado. Aqui a gente está dando um exemplo de leite. Mas se a gente estivesse pensando aí num brinquedo, né? Tem brinquedos que a caixa tem uma parcela transparente e aí você consegue ver o brinquedo. Ainda assim, tem que ter algumas informações do tipo quantidade, a idade das crianças que devem manusear aquele brinquedo, né? Porque podem ser brinquedos de
peças pequenas. Às vezes o brinquedo pode estar montado, mas se ele for desmontado, pode ser que o bracinho do boneco, né, seja perfeitamente possível a ingestão pela criança. Então tem que ter todas as informações na embalagem. Quando eu falo possível ingestão, não é porque seja devido, né? Não que seja comestível, mas é um risco deixar certos brinquedos, certas peças de brinquedos nas mãos de crianças que ainda têm ali a curiosidade de tudo colocar na boca, né? Vocês devem estar entendendo o que eu estou falando. Bom, a gente falou de brinquedo, falamos da garrafa de leite, a gente poderia estar falando de qualquer outra coisa. Imagina o que você agora, né? Reflita aí sobre determinado produto que você compra e ele vem desmontado. Se ele vem desmontado, a embalagem, muito provavelmente, se não tivesse nenhuma caracterização, você não saberia o que estaria ali dentro. Você precisaria o quê? De uma etiquetagem com as informações do que consta no interior daquela embalagem, ok? Entenderam, gente? A questão da identificação, das identificações nas embalagens, a necessidade disso? Bacana. Vamos lá. Seguindo para materiais utilizados na embalagem. A gente acaba tocando nos assuntos, né? Antecipando, às vezes. Materiais utilizados na embalagem. No próximo slide, nós vamos ver ali uma lista de alguns dos materiais, algumas das matérias-primas utilizadas na produção de uma embalagem. E aí, a gente deve começar, a gente vai ler o material e você deve começar a lembrar o seguinte: qual o tipo de produto que você compra que vem na embalagem de vidro, que vem na embalagem de plástico, que vem no papelão, que vem num outro tipo de matéria ali? Por que eles estão ali? Por que às vezes vem no vidro, às vezes vem numa embalagem de papelão, ainda que revestido ali com material plástico, enfim. Por que será que tem essas diferenças? Se a gente tiver a oportunidade de pegar um produto e outro produto, um produto e o outro mesmo produto, porém em embalagens diferentes, você vai perceber que tem ali tratamentos diferentes. Porque um produto, para ser conservado no vidro, vai necessitar de tais conservantes. Aquele mesmo produto, para ser conservado numa embalagem de papelão, precisa de outros tipos de conservantes. Assim como a validade no vidro vai ser, de repente, maior do que na embalagem de papel. O risco, né, de você rasgar a embalagem de papelão, de amassar a embalagem de papelão, é maior do que o vidro, porque o vidro você vai trincar e quebrar, você vai inutilizar de uma vez, enquanto no papelão você pode amassar de repente e ainda assim você conservar o conteúdo do interior. Mas aí a empresa deve pensar nos prós e nos contras, quando é possível, né, entregar o seu produto em 2 ou 3 ou mais formas, mais embalagens possíveis, né? Vamos lá. Vamos ver os produtos aqui, as matérias-primas. Você tem material para produzir embalagem: vidro, metal, madeira, papel, né, papelão e plástico. Esses são os exemplos. Aí vamos tentar entender ali as suas utilizações principais. Vidro é um material 100% reciclável. O vidro é um dos mais antigos materiais utilizados como embalagens. Pode servir como embalagem primária de líquidos, medicamentos, alimentos e produtos químicos, né? Então vamos pensar o seguinte: por que eu posso colocar um produto químico no vidro e não coloco um produto químico no plástico? Por que eu não coloco no plástico um produto, por exemplo, pesado, pontiagudo, né, cortante? Porque é preciso pensar que a embalagem tem que conter, tem que comportar, tem que transportar, tem que ser eficiente em relação ao que ele contém em seu interior, tá? Então a gente vai ler só mais um aqui. Esse material você pode dar uma pausa para poder ler o conteúdo, só que vocês devem estar percebendo, é uma foto, né? Uma foto que foi tirada da apostila de vocês. Então, gente, caso vocês tenham a apostila, caiam dentro da leitura com calma, mas leiam a apostila. Caso vocês ainda não tenham a apostila, aí eu peço que vocês se comuniquem com os seus colegas da classe, peçam a gentileza deles de fotografar as 4, 5 ou 6 páginas destas aulas e compartilhar com vocês, enquanto você não adquire sua apostila para você fazer os seus exercícios. Ok? Tudo bem?
Vamos ler aqui papel, né? Matérias-primas biodegradáveis e recicláveis. A gente está falando do papelão. Nesse grupo estão as embalagens de papelão liso, ondulado, papéis de embrulho, né, que são facilmente adaptáveis a quase todos os tipos de produtos. Será, gente? Facilmente adaptáveis a quase todos os tipos de produtos. Eu acho que o papelão ele é facilmente adaptável para quase todos os tipos de embalagens primárias, diria assim, né? Você pode pegar ali um papelão, colocar o produto, mas desde que ele já esteja na sua embalagem primária, não é isso? Esse é o meu entendimento. O que vocês acham? Bom, precisam ser combinados com outros materiais para terem sua resistência à umidade aumentada. Então, ó, aí começou a melhorar, né? Você pode realmente colocar tudo dentro da embalagem de papelão, desde que o revestimento dela esteja adequado aí para o tipo de produto que ela carrega. Não é isso? Vamos lá. Por falar em eficiência, por falar em resistência, a gente deve lembrar, né, ratificar de que toda e qualquer matéria-prima utilizada nas embalagens, ela tem uma resistência. Não estou dizendo que todas elas sejam resistentes a tudo. Uma é mais resistente do que a outra, é óbvio, isso é óbvio, porque depende do material, né? Então, olha o que nos diz esse slide. Cada matéria-prima utilizada no desenvolvimento das embalagens irá imprimir uma resistência. O que é imprimir, né? Irá entregar, né? Irá de fato ter a resistência diferente de um papelão para um plástico, de um plástico para o vidro, do vidro para o metal, do metal para a madeira, né? Cada uma tem uma resistência envolvida, né? Na foto aí você tem uma big bag, né? Uma sacola, diria assim, uma bolsa ultra resistente, né? Não apenas por ter 4 alças, porque você pode ter uma bolsa com 20 alças e que pode ser super fraca. Mas esse tipo de material aí, né, esse tipo de imagens é para carregar coisas extremamente volumosas e pesadas, né? Aí você coloca cimento, areia, pedra, tudo que couber ali, porque, né, tem um material, uma fibra muito resistente. A gente ainda vai dar um exemplo aí, uma imagem desse Big Bag. Tudo bem, gente? Essa grande bolsa, né? Entenderam, gente? A questão da resistência, não pensem, acho que ninguém deve mais, né, na altura do campeonato, ninguém para e reflete de maneira equivocada sobre a resistência das embalagens, né? As embalagens, elas, a depender da matéria-prima utilizada, elas possuem uma resistência diversificada. Beleza? Vamos lá. Unificação de cargas. Gente, o nome já ajuda muito a gente compreender. O que é unificação? Juntar. Eu tenho 2 cargas e eu vou juntar. E aí, deixa eu até usar aqui a mão mesmo como exemplo, né? Eu tenho aqui, ó, 2 cargas. 2 cargas. Se eu transportar isoladamente, às vezes é necessário, eu vou ter o quê? Custos de operação mais altos, né? Eu transporto um para depois transportar outro. Eu tenho um custo dobrado. Agora, e se eu unificar? Não quer dizer, gente, que eu vou abrir a embalagem e tornar um no outro para economizar, não, tá? Quer dizer que eu vou juntar 2 ou mais embalagens, empilhar uma, né, sobre as outras, fazer várias pilhas e unificar em uma embalagem, né? Então eu posso fazer um amarrado, posso pegar 2 caixas médias e colocar numa caixa grande, e aí você transforma esses 2 volumes em um volume. Qual é a vantagem disso? É a questão do empilhamento, é a questão do transporte, facilita muito, né? Você já deve, por exemplo, né, já deve ter feito ou visto alguém fazer uma mudança, a mudança de uma casa para outra. Por que a gente não carrega coisa por coisa? Por que a gente sempre procura comprar caixas ou pegar caixas ali na vendinha do nosso bairro?
Porque a gente vai usar uma caixa e colocar diversos volumes, diversas coisas nessa caixa. Então você está unificando a carga. E olha só, você nem passava pela sua cabeça que isso é um método, uma técnica efetivamente conhecida dentro da logística, mas você já praticava isso, né? Quando você pensa em transportar alguma coisa, num supermercado, por exemplo, você compra arroz, feijão, óleo, açúcar, margarina, tal. O que você faz? Você coloca tudo dentro de uma embalagem. Eles têm as suas embalagens primárias e você vai lá e coloca dentro da sacola plástica. Tá vendo? A gente pratica a logística o tempo todo, né? A questão do transporte de cargas. E aí vamos lá para as imagens. Você tem aqui, você deve saber o que é isso. Vamos lá. Vamos fazer um quiz rapidinho. Correlacione, né, estas informações com estas imagens. Vamos lá. Vamos começar pelas imagens. Esta imagem aqui, ela tem relação com a pré-lingagem, a paletização, é um big bag ou é um container? O que você acha aqui que isso é? Acertou quem falou? Container, exatamente, né? A gente já olha para isso aqui e sabe. Gente, uma curiosidade sobre containers. Vocês sabiam que containers têm um padrão universal? Ou seja, para que ele seja utilizado efetivamente como um container para, por exemplo, exportação ou para importação, ele precisa ter medidas específicas, peso específico, agarraduras específicas, né? Vãos ali, buracos para que se instale ali, se conecte um com o outro. Porque se cada um fosse de um jeito, imagina o risco que não seria transportar isso. Então faz sempre o que a gente já faz. Bota o maior embaixo e o menor em cima. Não é assim. Na hora que o navio, né, balançar, na hora que o avião for decolar, se não tiver conectado um com o outro ali, né, criando um corpo só, um peso só, pode ser que cada um container fosse para um canto, né? Então, tá certo, então isso aqui é o containers. Isso daqui, gente, que são essas embalagens aqui? Isso dali é a caracterização específica da unificação de cargas, né? Você nem vai encontrar aqui, porque ele não está sobre pallets, né? Infelizmente eu esqueci de trazer uma imagem ali de pallet, mas você deve saber o que é pallet. São aquelas bases de madeiras, né? Você tem uma base de madeira e você coloca um monte de coisa em cima e para unificar, né? Para transportar. Depois vai vir um carrinho, vai pegar aquele pallet, levantar e vai levantar tudo de uma vez, né? Essa embalagem aqui, nessas linhas aqui, ela é a pré-lingagem, né? Isso é muito utilizado para o carregamento de bolsas de grãos, né? De cimento, de areia, enfim, produtos que sejam granulados, né? Mas pode ser para outra coisa também, desde que eles estejam ali numa embalagem primária resistente e que possam juntas, de acordo com uma base, tem uma base ali embaixo da própria linha, né, desse próprio material, que você vai usar ali como se fosse um pallet, mas não é de madeira, e depois que você colocar tudo um sobre o outro, você vê por essa imagem aqui, ó, você tem uma base aqui, ó, dá para ver aqui a imagem, que é este material aqui, só que cruzado, né? E aí você vai colocando as sacas, né? Colocou as sacas, você vem depois com essas outras linhas aqui e finalizam com a amarração aqui em cima, ó, no gancho, beleza? E esse daqui, pessoal, até se parece um pouco com isso, né? Acho que tem uma utilidade muito próxima, né? Dá para se ter uma possibilidade aí, uma utilização próxima, que é o Big Bag, ou seja, a grande bolsa, né? Imagina aquela bolsa do supermercado, carrega ali uns 5, 7 quilos de arroz. Imagina quanto que não carregam essas bolsas aqui, não carregam toneladas de coisa ali, né? E aí é claro que ninguém vai colocar no ombro esse Big Bag, ele é puxado também por um maquinário, tá bom? Beleza, gente? Vamos lá? A gente está quase acabando. Aliás, vamos voltar para a gente se despedir de certa forma, né? Com a unificação de cargas, a gente interrompe, a gente dá uma pausa, diria assim,
no assunto relacionado a embalagens. E agora a gente introduz o assunto de transportes, que a gente vai começar a dialogar sobre a logística propriamente dita, ok? Bom, como é uma introdução, já no finalzinho da aula, né, da aula 2, você vai ter aí apenas a questão da conceituação, da origem, melhor dizendo, e do quanto a logística se tornou importante, tá bom? Vamos lá. Olha o que nos diz o slide da introdução à logística. A logística teve sua origem quando da necessidade das forças armadas em administrar seus recursos materiais e transferi-los para os campos de batalha. Gente, olha só. Muito tempo atrás, logística não era percebida, não era dita, não era reconhecida como tal. E aí percebeu-se a necessidade de deslocar determinadas coisas de um ponto para o outro de maneira administrável, né? Administrada e administrável, com controles, sabendo para onde vai, o tempo que vai demorar, se vai chegar em ordem, como é que será distribuído, né? Se vai abastecer corretamente. E isso tudo se deu lá no passado com os campos de batalhas, quando as Forças Armadas precisavam deslocar seus recursos materiais, como armamento, uniforme, todos os demais materiais, alimentos, remédios, né? Pessoas, automóveis, né? Recursos materiais de uma maneira geral, de um campo para outro, né? Transferir de uma base para outra. E aí percebeu-se a partir daí o mundo de maneira geral, o corporativo, por que não? Que esse processo ele poderia se transformar efetivamente no que diz aqui, ó, olha o finalzinho do nosso texto, numa atividade econômica, ou seja, dá para fazer dinheiro, dá para economizar, porque economizar gera o dinheiro, né? Você não gasta com aquilo, então você guarda o dinheiro, com base na logística, com base nessa administração de bens e deslocamento deles, né, para o seu cliente final, né, para o seu consumidor, se for o caso. Beleza? Então essa é a origem da logística e a gente entende como uma introdução para que você saiba como foi que surgiu e por que surgiu, e depois disso muita coisa aconteceu. Tanto aconteceu que olha o que diz o nosso próximo slide. A logística hoje ela é percebida como uma logística empresarial. Dentro da empresa você tem a logística empresarial. E olha o que nos diz esta imagem aí, tá? A gente não precisa nem ler aquilo ali não. Dá uma olhada nessa imagem aqui. Você tem meios de transportes variáveis, né? Variados. Você tem uma van, você tem um avião, você tem uma espécie de... esqueci como é que fala, mas em empilhadeira, né? Você tem aqui, eu diria, né? Vamos imaginar que isso daqui seja uma pasta ou um bloco, algumas coisas, né? Organizadas, a imagem nos traz isso, organização. Você tem aqui um elevador para container, né? Você tem um caminhão carregando uma carga e você tem o que? Uma prancheta com um cidadão aqui tomando nota, administrando informações. E aí, gente, para a gente concluir, a administração, por meio da logística, tem relação também com a informação. Quando a gente diz logística, a gente já não pode mais se fechar, cercar o nosso entendimento como se logística fosse apenas transporte de coisas, armazenamento de coisas, a não ser que a gente diga que informação são coisas. Vejam bem, informações elas têm origem, têm destino, tem produção, você pega dados e gera informações, né? Você pega uma série de informações ali para a tomada de decisões. Então esse processo também é reconhecido como uma logística dentro dos parâmetros de logística empresarial, tá? Então não são mais apenas coisas saindo de um ponto para o outro, são informações também, ok? Vamos dar uma olhada aqui no que diz a logística empresarial. Hoje se reconhece que a logística está presente nos processos internos. Gente, quase todos os processos internos, ainda que a gente não cite o nome logística, a gente atribui
técnicas logísticas para atendimento de processos internos. Se você vai precisar de uma informação, você tem que saber a quem procurar, quando você vai ter, qual o volume de informações, né? Se essas informações estão armazenadas, guardadas em lugar correto. Então, o entendimento logístico, a técnica logística está presente no mundo corporativo, tá? E que o excelente desempenho dos processos logísticos pode ser, né, o grande aliado para o sucesso organizacional no mundo corporativo, onde a vantagem competitiva é daquele que faz o consumidor receber suas mercadorias no tempo combinado, ou antes, de forma a surpreendê-lo, bem como faz os clientes internos e externos a receberem suas informações no prazo acordado. Perceberam? Você não tem somente coisas indo e vindo, você tem informações também. Cliente interno e cliente externo, você deve saber o que é. Cliente interno é aquele que faz parte da tua empresa, da corporação, né? Se você faz um atendimento, por exemplo, lá na área de recursos humanos, você está atendendo um colaborador, portanto, ele é seu cliente interno. A gente deve atender os nossos colegas de trabalho como se clientes fossem, e porque de fato são. Né? A gente não pode ter aquela coisa em mente do tipo, é um funcionário, não é um cliente. Ué, mas se você está trabalhando numa área e essa área é responsável por determinadas coisas, quando você recebe alguém para se orientar, buscar orientações acerca do seu trabalho, então ele é um cliente interno. Quando essa pessoa que vem buscar orientações e informações vem de fora, esse é um cliente externo, tá bom? Essa é a diferença entre um e outro. Pessoal, essa aula é a aula do dia 8 de agosto. Eu espero que, ainda que seja necessário você rever agora com uma cautela maior, que você tenha tido, que essa aula tenha tido utilidade no seu entendimento acerca de embalagens e acerca da introdução do tema logística ou transporte nos nossos encontros, ok? Então, desejo a vocês aí um restante de semana maravilhoso. No próximo dia de aula, talvez a gente já esteja até mesmo na modalidade presencial. Vou deixando vocês cientes ao longo desta semana, e até mais, tá ok? Então, para encerrar aqui, até uma próxima semana, galera. Um grande abraço. Tchau, tchau.